Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa quarta aula de sistemas de equações. Aqui a gente vai trabalhar com sistemas mais complexos, que são aqueles que têm 3 variáveis. Então, o que a gente vai fazer em cada questão dessa aqui? A gente vai sempre caçar um meio de eliminar as letras. Escolher uma letra e eliminar elas. Só lembrando você que a apostila está aí na descrição do vídeo, caso você queira baixar, queira rabiscar e queira guardar. Então, sem demoras, vamos logo para a resolução. Eu tenho aqui, então, uma questão que ele pede para analisar a alternativa que contém a soma das raízes. O que é a raiz? A raiz é a resposta. A raiz de um sistema são os valores x, y e z. Então, eu tenho que achar essas 3 letras e tenho que depois somar o valor de x, de y e de z. O que eu percebo aqui? Como o meu objetivo é cancelar uma letra, eu vou usar o método da adição para cancelar. Veja, quando eu olho para a equação 1, eu tenho um z positivo na primeira equação, na equação 2 eu tenho um z negativo e na equação 3 z negativo. Isso significa que se eu somar a equação 1 com a equação 2, o z desaparece. Se eu somar a equação 1 com a equação 3, o z novamente desaparecerá. Então, é isso que a gente vai fazer. Tudo bem, vamos somar a equação 1 com a equação 2. Vamos colocar isso aqui embaixo. Ó. Equação 1 mais equação 2. Se você não quiser ficar perdido, você escreve aqui os algarismos romanos. Tá? Ó, 1, 2, 3. É o nome que eu estou dando para as equações. Somando a equação 1 com a equação 2, eu vou encontrar o seguinte. 2x mais x, 3x. Y mais 2y vai dar 3y. Z menos z, desaparece o z, né? Porque cancela. 0 mais 3 igual a 3. Pronto, achei uma equação sem a letra z. Eu posso deixar do jeito que está, mas posso usar a cabeça. Perceba que todos os valores aqui estão aliados ao 3. Então, eu posso simplificar a minha equação dividindo por 3. Então, eu vou dividir essa equação inteira por 3. Eu vou encontrar uma equação equivalente, só que com valores mais simples. 3x dividido por 3 vai dar x, 3y dividido por 3 vai dar somente o y, e 3 dividido por 3 vai dar 1, ou seja, x mais y igual a 1. Vamos chamar isso aqui de equação asterisco. Daqui a pouco a gente vai usar ela. Então, o que foi que a gente fez? Somou, achou uma mais simples e ainda aproveitou a oportunidadezinha de fazer uma simplificação. Bom, agora a gente vai para a segunda coisa que a gente tem que fazer. É a hora de aliar a equação 1 com a equação 3. Então, eu vou escrever aqui, ó, equação 1 adicionada da equação 3. Vai ficar assim. 2x mais x vai dar 3x. Y menos y, 0. Sumiu o y. Z menos z, 0. Sumiu o z também. Que bom, acabou sumindo tudo, né? Então, 0 mais menos 6 vai dar menos 6. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, menos 6 sobre 3. Nesse caso, x vale menos 2. Então, achamos o valor de x. Antes de continuar, só um parêntese. De repente, a gente vai fazer isso numa prova e não vai ter essa sorte de cancelar 2 letras de uma vez. Vai ficar x e y, e aqui vai ter x e y. O que eu faria? Montaria um sistema de equações somente com as letras x e y, com essa equação que eu chamei de asterisco, e essa aqui que eu poderia chamar de 2 asterisco, certo? Então, aí você resolveria o sistema, acharia o x e o y igual eu ensinei nas aulas anteriores. Mas aqui a gente deu sorte, acabou cancelando tudo. Bom, o que acontece? Aqui na equação asterisco eu tenho 2 letras, x e y, mas eu acabei de descobrir quem vale o x. Então, isso me possibilita descobrir quanto que o y vale. Então, aí na hora da prova, né, você puxa, aí escreve um asterisco. Por que eu estou escrevendo esse asterisco? Para dizer, olha, eu estou retomando a minha conclusão. Que às vezes aparece do nada uma conta, a gente não sabe onde veio. Todas as vezes que eu escrevo esse asterisco, eu estou dizendo que eu estou retomando a uma conclusão que eu cheguei anteriormente. Então, o que ela me dizia? Que x mais y é igual a 1. Só que o x vale menos 2. Então, menos 2 mais y é igual a 1. O 2 está negativo, ele acaba passando positivo. Fica 1 mais 2. Nesse caso, o meu y vale 3. Então, y é igual a 3.
Bom, já sei quanto vale o x, já sei também quanto que vale o y. Agora, eu posso jogar esses dois valores em qualquer uma dessas equações, porque aí só vai sobrar uma letra, que é o z, que é quem eu não descobri ainda. Qual equação usar? A melhor é a de cima, porque eu quero achar o z e o z aqui está positivo, sozinho, sem ninguém multiplicando ele. Então, eu vou pegar a equação 1, de novo, lembra da ideiazinha que eu ensinei? Eu vou retomar alguma coisa. Então, para não dizer que apareceu do nada, eu estou dizendo o quê? Olha, gente, eu vou escrever aqui a equação de número 1, que diz o quê? Que 2x mais y mais z é igual a zero. Quem é o x? É menos 2. Então, vai ficar 2 vezes menos 2 mais o y, que vale 3, mais o z, que eu não sei quem é. 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais 3, mais z igual a zero. Bom, menos 4 mais 3, devo 4, pago 3, fica uma dívida de 1 ainda. Então, menos 1 mais z igual a zero. O 1 está negativo, passa positivo, ou seja, z igual a 0 mais 1, que é a mesma coisa que dizer que z é igual a 1. Ótimo! Sei quem é o x, sei quem é o y, sei quem é o z. O que a questão está me pedindo? Para somar esses três valores. Ele quer, então, x mais y mais z. O x é menos 2, o y vale 3 e o z vale 1. Vou juntar só os positivos, fica mais fácil. 3 mais 1, 4. 4 menos 2 é igual a 2. Então, a soma das raízes desse sistema é igual a 2, conforme está registrado na alternativa C. A equação 2 é muito parecida, só é um pouquinho mais difícil. De novo, a gente vai escolher uma letra para cancelar. Por exemplo, o y negativo está bom de usar para cancelar. O z negativo aqui está bom de cancelar. O x também até que está mais ou menos. Mas nós vamos cancelar esse z aqui. Por que o z é melhor? Porque o z está negativo. E aqui, os outros z's da equação e da equação 3 estão positivos. Então, basta multiplicar ele por 3 para ele cancelar com o de cima e multiplicar por 2 para ele cancelar o de baixo. Então, nós vamos trabalhar primeiro com a equação 1 e com a equação 2. Mas, para que haja um cancelamento, eu preciso multiplicar a equação de baixo, a equação 2, por 3. Olha só como é que ela vai ficar. Deixa eu registrar primeiro o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar a equação 1, certo? E vou adicionar com o triplo, né? Com o triplo da equação de número 3. É isso que eu vou fazer. Então, como que vai ficar o meu sistema? Vai ficar da seguinte maneira. Puxa aqui a chave. A equação de cima ela fica escrita do jeito que está. 2x menos y, né? Menos y mais 3z igual a 20. Equação 2 tem que triplicar ela. 3x, não é isso? O 2y multiplicando por 3 vira mais 6y. E o menos z vira menos 3z. Menos 5 vezes 3 dá menos 15. Bom, soma as equações. Como é que vai ficar isso aqui? 2x mais 3x, 5x. Menos 1, devo 1, consigo 6 para pagar, eu pago a dívida e ainda sobra 5 mais 5y. 3z menos 3z, gente, cancela, zera. Então, o z desapareceu. 20 menos 15 é igual a 5. Lembra lá do exercício de número 1? Todo mundo lá estava multiplicado por 3. Então, eu dividi por 3. Aqui está todo mundo multiplicado por 5. Então, eu vou fazer o quê? Vou dividir a equação por 5 para ficar mais fácil, ficar melhor de trabalhar. Então, 5x por 5 dá 1x, 5y por 5 dá 1y, 5 dividido por 5 é igual a 1. X mais y igual a 1. Beleza. E agora, o que eu vou fazer? Bom, eu fiz a primeira parte, que foi tratar da equação 1 junto com a equação de número 2. Né? Eu acabei escrevendo, foi um 3 aqui, né? Equação 1
com a equação 2. Aqui, agora, eu vou fazer a próxima etapa, que no caso é a equação 2 com a equação de número 3. Sempre eu vou pegar uma equação e trabalhar com as outras duas. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que multiplicar por 2 a equação 2, para ela virar menos 2z e trabalhar com 2z positivo. Então, eu vou pegar 2 vezes a equação 2, é isso? E adicionar com a equação de número 3. Vamos montar, então, o nosso sistema. Duplicando a equação 2, fica x vezes 2, 2x. 2y vezes 2 dá 4y. Z multiplicando por 2 vira menos 2z. E o menos 5 acaba virando 10. 10 negativo, né? A gente não multiplicou por sinal negativo. Embaixo, do mesmo jeito, menos 3x, menos 4y, mais 2z. Tudo isso vai dar 7. Bom, e agora? Mais 7 aqui ficou feio, né? Bom, 7. 2x menos 3x fica 1x negativo. 4y menos 4y, zero. Acabou. 2y negativo com 2y positivo, zero também. Igual 10 negativo. Você deve R$10. Consegue 7 para pagar, ainda fica uma dívida de R$3. Bom, o x está negativo, então multiplica por menos 1. Ele vai virar x positivo e o 3 vira 3 positivo. Bom, achamos o x. E aí, o que a gente pode fazer? Lembra da nossa primeira equação, da nossa primeira conclusão? A gente pode chamar ela de conclusão asterisco, ou de equação asterisco. Tiago, por que isso aí é importante? Simples, porque depois você vai ter que retomar ela aqui. Ó. Aí, se você coloca ela do nada, sem dar nome nenhum para ela, você pensa depois, meu Deus do céu, onde é que veio essa equação? Bom, ela veio daqui, ó. É uma conclusão que a gente chegou agora há pouco, que x mais y é igual a 1. Mas, afinal, por que ela é útil para mim agora? Simples, porque aqui eu tenho duas letras e eu acabei de descobrir o valor de uma delas. Então, fica bom de achar o y, né? Então, x mais y agora é a mesma coisa que 3 mais y, que é igual a 1. O 3 está positivo, passa negativo, 1 menos 3. 1 menos 3, gente, é menos 2. Beleza, já sei quem é o x, já sei quem é o y. Agora, eu posso escolher qualquer equação lá em cima, substituir e encontrar o meu z. O que a gente vai fazer agora? Já sabemos quem é o x, já sabemos quem é o y. A gente pode fazer isso aqui, substituir em qualquer uma das equações lá em cima, para a gente poder achar o z. Eu vou escolher a equação 2. Aí você escreve a equação 2 para dizer a quem você está se referindo. O que diz a equação 2? Ela diz que x mais 2y menos z é igual a menos 5. Como eu disse, você pode escolher qualquer uma. Eu escolhi essa porque os valores que acompanham as letras são menores e o z está sozinho. Embora ele está negativo, pelo menos ele está sozinho. Quem é o x? O x vale 3, mais 2y, então é 2 vezes menos 2. Aí, menos z igual a menos 5. Multiplicação é feita primeiro, então repete o 3. Positivo vezes negativo dá negativo. 2 vezes 2 dá 4. Aí só repete o resto igual. Menos z igual a menos 5. 3, estou devendo 4, vira uma dívida de 1. Então, menos 1 menos 4 igual a menos 5. Menos 4 não, gente. Menos z. Né? Menos 1 menos z igual a menos 5. O 1 está negativo, passa positivo. Então, menos z é igual a menos 5 mais 1. Então, menos z é igual a menos 4. Preciso multiplicar por menos 1 para a letra virar positiva. Z é igual a 4. Eu sei que são muitas linhas, eu sei que no caderno de prova não tem muito espaço, então cabe a você treinar e queimar etapas. Sair de um lugar e ir direto para o outro. Por exemplo, dessa linha para cá. Menos 1 vai passar como mais 1. Menos 5 mais 1 acaba virando 4 negativos. Se você der conta de fazer isso de cabeça, bom demais, porque aí você ganha espaço na prova. Você está vendo tanto que é trabalhoso, né? Enfim, e agora?
Bom, lembra o que ele queria? Ele queria somar as raízes da equação, que é x mais y mais z. Então, é o que a gente vai fazer agora, né? O x vale 3, o y vale menos 2, então mais com menos vira menos, né? Menos 2, mais o z que eu acabei de achar, que é 4. Em somas assim, gente, junta os positivos primeiro. 3 mais 4, 7. 7 menos 2 é igual a 5. 5 é a alternativa B. Pessoal, vamos para a terceira questão. A questão 1 e 2 são muito parecidas, e a 3 e 4 também, elas têm a mesma estrutura. Então, eu vou dar o mesmo modo de resolver. Ela fala de uma editora que enviou para a biblioteca 3 pacotes. Eles tinham Y, Z e Y, W e Z livros, ou seja, cada pacote tinha uma quantidade de livros, que ele representa por essas letras. Sabendo-se que, aí ele dá as informações e eu já montei o sistema. Y mais W 40, Y mais Z dá 30 e W mais Z dá 38, ou seja, a quantidade de livros, Y mais a quantidade de W vai dar 40 livros. O que eu faço? Eu tenho uma equação aqui, um sistema com 3 letras, mas tem um problema. As letras não aparecem sempre. Sempre tem uma letra faltando. Na primeira equação falta o Z, na segunda falta o W, na segunda falta o Y. Quando cai questões assim, o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma equação e aí vou fazer com que as letras dela sejam isoladas em outra. Como assim, professor? Bom, eu vou pegar aqui a primeira equação. A primeira equação ela possui as letras y e a letra w. Então, na equação 2 eu vou isolar o y e na equação 3 eu vou isolar o w. Veja só que vai acontecer uma coisa interessante. Isso aqui é macete matemático mesmo, não tem outro meio assim. A gente pega a manha mesmo dessas coisas, tá? Então, vou escrever aqui a equação de número 2. A equação de número 2 ela me diz que o y mais z é igual a 30. Bom, tem um y lá na equação 1, então eu vou isolar o y aqui. Ou seja, y será igual a 30 menos z. Pronto, está isolado. Isso aqui eu vou chamar de, sei lá, asterisco. Conclusão asterisco. E o que mais? Bom, eu vou olhar para a equação 3 e o que ela tem em comum com a equação 1? O w. Então, na equação de número 3, eu vou isolar o w. W mais z igual a 38. Então, vou isolar o w. W igual a 38 menos z. Pronto. Isso aqui eu vou chamar de conclusão 2 asterisco. Só para a gente ter uma organização. Tá, professor, e aí? Bom, eu vou pegar a conclusão asterisco e a conclusão 2 asterisco e vou substituir isso aqui na equação de número 1. Então, a equação de número 1, o que diz a equação de número 1? Que y mais w é igual a 40. Mas o que é o y? Pela conclusão asterisco, o y é a mesma coisa que 30 menos z. Então, eu vou escrever aqui, ó, 30 menos z. Mais, quem é o w? O w é 38 menos z. Então, mais 38 menos z. Quanto que isso vai dar? Vai dar o próprio 40. Você consegue perceber o que eu fiz? Eu eliminei o y, eu eliminei o w, só tenho uma letra. E agora eu consigo resolver a equação com uma letra. 30 mais 38, 68. Menos z dá menos 2z, igual a 40. O 68 está positivo, então ele vai passar negativo. 40 menos 68. Tenho R$40, gasto 68, eu fico com uma dívida de 28, ou seja, menos 28. Bom, o menos 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo, então ficará menos 28 dividido por menos 2. Menos com menos é igual a mais, é isso? 28 dividido por 2 dá 14, ou seja, o pacote Z é um pacote com 14 livros. E agora? Bom, agora ficou super simples, porque na equação asterisco
eu sei quem é o z. Então, ela vai me permitir descobrir quem é o y, não é isso? Então, equação asterisco diz o quê? Que o y é a mesma coisa que 30 menos z. Mas eu acabei de descobrir que o z é 14, então é 30 menos 14. 30 menos 14 vai dar 16. Então, o pacote y tem 16 livros. E o pacote w? Bom, é o que a gente chamou de 2 asterisco, não é isso? Então, w é igual a 38 menos o z, ou seja, 38 menos 14. Isso aqui vai me dar 24, certo? O que ele queria mesmo? Vamos voltar aqui e recapitular. Ele quer saber quanto que tinha nos 3 pacotes juntos. Então, para saber quanto que tinha nos 3 pacotes juntos, eu vou somar cada uma desses caras aqui. Ou seja, o pacote y mais w mais z. Ou seja, o y é 16, o w 24 e o z 14. Tudo isso aqui junto, 54 livros. Então, os 3 pacotes juntos tinham 54 livros, alternativa A. Bom, só a título de informação, teria um modo de resolver muito mais rápido isso aqui. Só que esse modo ele só se aplica a essa questão. E precisa de uma certa visualização na hora da prova para enxergar isso. Então, eu não vou nem resolver aqui. Eu digo isso porque talvez você vai ver um outro professor resolvendo essa mesma questão e falar, o cara foi mais esperto. Não, eu saberia um modo de resolver muito mais rápido. Mas o aluno enxergar isso não é fácil na hora da prova. E é raro o caso onde isso vai dar certo. Então, fica com essa aqui que é o método usual mesmo. Vamos então para o nosso último exercício. Questão 4. Uma empresa está organizando um evento para o lançamento de um novo produto. O responsável pelo evento solicitou o orçamento de brindes montados com sacolas, agendas ou canetas para distribuição no dia. O esquema a seguir ilustra 3 possibilidades de brindes e seus respectivos custos. Por fim, o responsável pelo evento acabou solicitando nova cotação, em que era oferecida uma unidade de cada item. Mantidos os preços, essa nova opção de brinde deverá custar. Então, vamos lá. Aqui estão 3 orçamentos. Depois ele desistiu e falou, olha, dá um de cada. Dá uma sacola, dá uma agenda e dá uma caneta. Mas eu preciso descobrir quanto custa uma sacola, uma agenda e uma caneta. Então, aqui, gente, nada mais é do que montagem de sistemas. Então, vamos montar nosso sisteminha aqui. Ó. Sacola, não é isso? Sacola mais agenda é o primeiro orçamento. Sacola mais agenda é 6,50. Então, 6,5. Se quiser botar o 6,50, não é pecado, tá bom? No orçamento 2, nós temos sacola mais 3 canetas. Então, sacola mais 3C, 3 canetas. Isso vai dar R$ 6,40, ou 6,4. Orçamento 3, agenda mais 3 canetas. Então, agenda mais 3C. Isso aqui será igual a R$ 7,30, ou 7,3. Bom, o que a gente vai fazer aqui é a mesma coisa da equação 3, do exercício 3. Vamos escolher uma equação, por exemplo, essa de cima, e vamos isolar as letras dela nas de baixo. Ela tem a letra S e a letra A. Então, quando eu olho para a equação de número 2, deixa eu escrever ela aqui, equação 2. A equação 2 diz que S mais 3C é igual a 6,4. Eu vou isolar o S, que é o mesmo que está repetido na equação 1. Então, o S é igual a 6,4 menos 3C. Pronto. Fiz a meu primeiro isolamento. Vamos chamar isso aqui de equação asterisco. Beleza? Equação de número 3. A equação de número 3 tem a letra A. A letra A ela se repete lá na equação 1. Então, eu também vou isolar a letra A. Então, equação de número 3, eu tenho aqui dizendo que A mais 3C igual a 7,3. A mais 3C igual a 7,3. Se quiser deixar 7,30, não tem problema, eu não gosto. Então, vamos isolar o A. O A será igual a 7,3
menos 3c. Opa, aqui está. Vamos chamar isso aqui de 2 asterisco. Beleza, isolei o S, isolei o A. O que é mesmo que eu vou fazer? A mesma coisa lá do exercício 3. Isso aqui é o mesmo raciocínio. Eu vou pegar a equação de número 1, vou escrever ela de novo aqui. Ela vai dizer para mim que S mais A é igual a 6,5. O S, gente, é a mesma coisa que 6,4 menos 3c. Aí você escreve aqui, ó, 6,4 menos 3c mais o A é a mesma coisa que 7,3 menos 3c, tudo isso será igual a 6,5. Juntando os números 6,4 mais 7,3, isso me dará 13,7. Menos 3c dá menos 6c, igual a 6,5. O 13,7, gente, ele está positivo, ele passa para cá negativo. Então, vai ficar assim, ó, menos 6c, que é igual a 6,5, e o 13,7 ele vai passar negativo, então vira menos 13,7. Então, menos 6c é igual. Como é que eu faço isso? Eu tenho um saldo de 6,50 e uma dívida de 13,70. Então, já está na cara que eu vou ficar devendo, porque a dívida é maior que o saldo. Aí você faz o maior menos o menor. 13,7 menos 6,5 vai dar 7,2. O menos 6 está multiplicando, passa dividindo. Então, fica menos 7,2 dividido por menos 6. Menos com menos dá mais. 7,2 dividido por 6 dá 1,2. C, gente, é o que mesmo? C é a caneta. C de caneta. A caneta custa R$ 1,20. Agora que eu sei quanto custa a caneta, fica fácil saber quanto custa a sacola. Porque, olha só, a sacola está em termos apenas do preço da caneta. Por isso que esse isolamento ele é interessante. Então, o que é que me diz a equação asterisco? Ela diz que o preço da sacola será igual a 6,4 menos 3 vezes o preço da caneta. Bom, então, o preço da sacola é igual a 6,40 menos 3 vezes 1,2. Então, o preço da sacola é igual a 6,40 menos 3,60, que é o 3,6. O preço da sacola, então, 6,40 menos 3,6 dá 2,8. Então, a sacola custa 2,8 ou 2,80, ou seja, R$ 2,80. O mesmo raciocínio eu vou aplicar na equação 2 asterisco, que é essa benditazinha aqui, certo? Ela diz que o preço da agenda será R$ 7,30 menos 3 vezes o preço da caneta. Então, a agenda igual a 7,30, aí vamos usar a cabeça, né? 3C vai ser 3 vezes 1,2, que no fim já vai dar 3,60. Então, a gente já coloca 3,60 direto aqui, não vamos fazer o mesmo cálculo de novo, né? Então, A é igual a 7,3 menos 3,6 dará R$ 3,70. E agora, o brinde que eles vão dar vai contemplar cada uma dessas coisas, ou seja, o brinde vai ser uma sacola, mais uma caneta, mais uma agenda. Então, basta somar R$ 2,80 da sacola, mais R$ 1,20 da caneta, mais R$ 3,70 da agenda. Somando essa galera toda, vai dar 7,7, que é R$ 7,70, conforme a alternativa B. Então, é isso. Terminada a nossa aula. 4 exercícios usados de 2 a 2, beleza? Que é o mais comum. O exercício 1 e 2, recapitulando, são 3 equações onde aparecem 3 letras. O 3 e o 4 são 3 equações com 3 letras diferentes, mas elas aparecem juntas de 2 em 2. Então, o método eu já dei, tá bom? Então, espero ter sido útil para você. A gente encerra aqui as nossas aulas. Qualquer dúvida, põe nos comentários.
Quer me mandar alguma questão? Tá? Vou deixar aí na descrição do vídeo o meu e-mail. Manda um e-mail para mim. Faz o desafio aí. Achou uma questão que não entendeu? E vamos para frente, tá bom? Valeu!